Estamos chegando com o nosso programa Nova TV Debate. O entrevistado de hoje é o ex-vice-prefeito de Franca, Cassiano Pimentel. Ele é bacharel em Direito, especialista em Administração, casado com a Rosana e tem os filhos Moara e Lucas. Cassiano Pimentel foi vice-prefeito de Franca no governo Gilmar Dominici durante os anos de 2004 e 2008. Ele, além disso, ocupou na administração municipal do PT, os cargos de secretário de Desenvolvimento, de Educação e também de outras várias atividades que a Prefeitura Municipal desenvolveu naquele governo. Aliás, o Cassiano foi, nos últimos tempos, um dos vice-prefeitos que mais foram ativos nas administrações municipais. E ele é o nosso convidado de hoje, por quê? Porque é pré-candidato a prefeito de Franca pelo Partido Verde, o PV. E o Cassiano Pimentel vem aqui para conversar com a gente sobre as suas propostas de sua pretensão de administrar a cidade de Franca, da qual ele já foi vice-prefeito por 2 vezes. Cassiano, obrigado pela presença em nosso Nova TV Debate e que você faça um bom proveito para levar as suas propostas, as suas ideias para o nosso telespectador que está nos acompanhando pela Nova TV Debate. Velho, eu que agradeço o convite e, acima de tudo, eu quero parabenizá-lo por essa iniciativa, porque hoje eu acho que no processo político atual o que mais é importante para o eleitor é essas oportunidades de debate, para que os candidatos possam se mostrar e se apresentar, né? Então, portanto, eu quero agradecer o convite, parabenizá-lo pela iniciativa e desejar sucesso aí no seu programa. Bem, Cassiano, a pergunta que nós vamos fazer para todos os candidatos que estão nos visitando a partir da última semana, quando nós tivemos aqui a presença do candidato do PT, Gilson Pelizaro, é a seguinte: por que você quer ser o prefeito de Franca? Olha, Hélio, eu estava até brincando agora mesmo aqui, antes de nós começarmos o programa, que tem certos momentos na vida que você se sente mais preparado para alguns desafios, né? Eu acredito que o meu momento para esse desafio de ser prefeito de Franca é agora. Pessoalmente, profissionalmente, particularmente, eu tenho a minha vida resolvida. Então, portanto, talvez seja esse o momento mais adequado para que eu possa retornar à cidade aquilo que ela me ajudou a aprender, né? Eu aprendi a administrar publicamente através da experiência que eu tive na cidade. Eu aprendi a lidar profissionalmente através da oportunidade que a cidade me deu na área de calçados, trabalhando na minha área de exportações. E eu aprendi a gostar da minha cidade a partir de tudo que ela pôde oferecer para mim. Então, portanto, eu acho que esse é um momento importante para que eu possa dar essa parcela de contribuição. E, acima de tudo, o mais importante é que eu tenho uma visão de administração que foge um pouquinho ao que tem acontecido até agora. Eu acho que está na hora de nós começarmos a focar as nossas atenções da gestão pública para o futuro, né? Tem muitos desafios acontecendo em Franca, no país e no mundo, no planeta, que necessitam de uma gestão pública equilibrada, moderna, atuante, dinâmica e focada no futuro. Por isso, é dentro dessa perspectiva que eu quero ser prefeito de Franca. Você traz para a sua candidatura pelo Partido Verde a experiência de ter sido secretário de Desenvolvimento Econômico, vice-prefeito por 2 mandatos. E o que levou você a deixar o Partido dos Trabalhadores, do qual você foi um dos ícones, inclusive? Eu lembro que nós fizemos uma entrevista numa certa altura do governo Gilmar Dominici, e você disse que foi você quem levou o Gilmar Dominici para o PT, né? O que levou você, o que aconteceu com o Cassiano, o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores para o Cassiano sair do PT
onde construiu toda a sua história, inclusive sendo eleito vice-prefeito por 2 vezes, a deixar esse partido de origem e passar para um partido, digamos, de menor potencial eleitoral, que é o Partido Verde? Eu acho que o Cassiano mudou, né? Assim como o PT também mudou. Eu sou uma pessoa que, em momento algum, eu falaria mal do PT, sob o ponto de vista do que o PT contribuiu na minha formação política. O PT teve uma importância muito grande, como você mesmo disse, eu fiquei quase 30 anos militando no PT, e seria hipocrisia da minha parte hoje dizer que o PT não me serviu. O PT me serviu, sim, para o meu aprendizado, para tudo que eu pude e pela oportunidade que eu tive, através do PT, de ser vice-prefeito de Franca, de ser secretário e tudo mais. Entretanto, eu acho que o PT hoje, ele se posiciona de uma maneira muito parecida com o PSDB. Eu acho que o PT e o PSDB são 2 partidos hoje que disputam a hegemonia política do país, da cidade, do Estado, sem oferecer grandes propostas para o país, para a sociedade. Teria, na sua opinião, o PT teria perdido a sua identidade, que foi construída com uma bandeira que era muito identificada com a maioria do eleitorado brasileiro, que é o trabalhador? Sim. Eu acho que o PT perdeu o rumo do seu discurso e a sua capacidade de formular propostas novas para o momento novo do país. Né? O PT perdeu essa possibilidade e começou a simplesmente atuar na disputa pura e simples do poder. Então isso me incomodou terrivelmente, porque eu ainda acho que governo é uma coisa e o partido tem que formular propostas para alimentar esse governo de ações práticas. Então o que acontece? Eu acho que o PT perdeu essa capacidade, em parte por conta da própria personalidade do Lula. O Lula, por ser uma personalidade muito forte enquanto presidente, ele acabou anulando a capacidade do PT de ser crítico e de formular propostas avançadas. E em Franca não foi diferente. Nós fomos derrotados, nós perdemos as eleições para o atual prefeito. Aliás, quem perdeu fui eu, porque eu era o candidato a prefeito da situação. E, no entanto, o PT deveria ter dado a volta por cima, ele deveria ter se aberto para poder atrair gente nova para o PT, para reformular suas propostas, suas atitudes, e não fez nada. Simplesmente se acomodou e passou a ter uma visão equivocada do que deveria ser feito até então. E eu, ao mesmo tempo, passei também a buscar outros espaços de militância política e outros espaços para fazer discussões políticas. E aí chega o PV como um partido novo, sob o ponto de vista de estar discutindo e de se ater às questões do momento, né, que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, que tem um conceito tão amplo hoje, que diz não só respeito à questão ambiental, mas também às questões sociais, e o PV ofereceu-se aí como um partido, como um espaço, um instrumento de fazer política, que eu achei inovador e achei interessante. Bem, Cassiano, aliás, a gente estando falando de mudança partidária, seria interessante a gente abordar uma questão que eu coloquei no programa anterior, com a presença do Gilson Pelizar, que foi uma informação de que seria uma ironia você ter ido para o Partido Verde, o PV, porque quando vice-prefeito e quando integrante do Partido dos Trabalhadores, você teria movido uma ação contra o PV em virtude daquela campanha que foi realizada PT Nunca Mais. E segundo a informação que nós recebemos, o PV teria sido condenado a pagar uma multa eleitoral no valor de R$30 mil, multa que foi executada agora durante o ano de 2011. Qual é o esclarecimento que você tem a dar com relação a essa informação? Que legal, eu esqueci, eu tinha esquecido totalmente a respeito disso. Agora, vamos deixar as coisas muito claras. Na época, o Partido dos Trabalhadores é que entrou com uma ação, e não foi especificamente, apesar de que de uma certa maneira era, mas era contra especificamente o Geraldinho do sindicato, que na época era filiado ao PV. Eu me recordo bem que quem fez toda uma campanha difamatória na época, e não era especificamente contra a minha pessoa e nem a minha candidatura, mas contra o governo que eu fazia parte, foi o Geraldinho do sindicato, que era na época filiado e militante do PV. Mas assim, eu desconhecia esse fato. Realmente nem sabia que tinha sido executada essa ação e que eles tinham pago. Provavelmente vou ajudar a pagar. Eu acho que não pagaram. Então, provavelmente eu vou ter que ajudar a pagar. Agora, o que te atraiu no Partido Verde? Essa possibilidade de começar a discutir as coisas que são atuais e recentes. Quando eu me filiei ao PT, quando eu ajudei a construir o PT,
nós tínhamos no momento no país uma discussão que passava pela questão dos direitos dos trabalhadores, da classe trabalhadora, da sanção da classe trabalhadora necessária. Esses aspectos, de uma certa maneira, em parte foram resolvidos e equacionados. Hoje nós temos desafios maiores e mais sérios que dizem respeito a toda a sociedade. É esse assunto que o PV tem condições de fazer essa discussão. Eu acho que está no DNA do PV a questão do desenvolvimento sustentável. E é um assunto que me agrada, até porque profissionalmente eu sou professor dessa área também. Então, o que mais me atrai no PV é a possibilidade de estar discutindo o novo, discutindo o atual, discutindo o contemporâneo, e esse contemporâneo ele é local, ele é estadual, ele é nacional, ele é mundial. E o PV está situado, ele está em sintonia com essas discussões. Você consegue, enquanto muito conhecedor do setor administrativo e também da economia da cidade, e por ter participado de um partido como o Partido dos Trabalhadores, você consegue dimensionar a capacidade eleitoral que o PV tem de fazê-lo prefeito de Franca, já que nós temos aí dois grandes partidos dominantes, que, como você citou, o PT e o PSDB, que hoje são iguais na busca da hegemonia pelo poder? Eu acho que o PV tem toda a condição de me fazer eleito. Eu acho que o PV ele já mostrou nas eleições para presidente que há uma possibilidade muito grande de apresentar propostas novas, de fazer um discurso alternativo a essa dicotomia política que tem hoje no país, né? Essa polarização que existe entre PT e PSDB, é possível você apresentar propostas alternativas. Nós vamos contar muito com isso. Nós vamos contar com a capacidade de inserir na discussão política temas novos. Nós vamos contar com a minha própria experiência para poder me posicionar de maneira de qualificar a presença do PV nas eleições, e vamos contar também com toda a estratégia que vai envolver a juventude, que vai envolver setores da população que estão esperando por algo diferente que não seja aquilo que tem sido, no nossa história recente, apresentado pelo PSDB e pelo PT. Então nós vamos entrar nesse segmento aí, nesse nicho de mercado. Bem, ninguém deve e pode ser inocente a ponto de achar que se faz campanha sem dinheiro. Com certeza. Onde é que você vai buscar recursos para a sua campanha eleitoral, que tem muitos gastos com panfletagem, com propaganda no rádio, na televisão, e até a própria corrida diária, né, em busca do voto, numa cidade que hoje já não é aquele negócio de você ir na casa de todo mundo, pegar na mão de todo mundo e pedir o voto, né? É uma coisa que você tem que buscar um jeito de entrar na casa das pessoas. Onde é que o PV e você, Cassiano Pimentel, tem condições de buscar recursos para fazer a sua campanha? É um desafio. É um desafio. O PV, você mesmo disse, ele não tem uma estrutura que o PT, o PSDB, o PMDB, o PSB tem. E se nós formos pensar em gastos eleitorais na proporção que foi apresentado pelo próprio candidato do PSB, Dr. Ubiali, que estima gastar em torno de 3 milhões de reais na sua campanha, eu posso dizer que a minha campanha não chega a 10% disso. Certamente não vai chegar. O PV, ele vai fazer uma campanha modesta, nós temos um tempo menor de televisão, consequentemente nós não vamos ter que gastar a mesma estrutura que os outros partidos que terão mais tempo de televisão vai gastar, apesar dos equipamentos serem os mesmos. Nós vamos buscar no próprio partido, que já há uma conversação nesse sentido de que Franca é uma cidade prioritária para o PV, então, portanto, a estrutura disponível existente vai ser mobilizada para nós. Vou buscar em algumas campanhas que nós estamos já planejando para serem feitas e, evidentemente, em contribuições de empresas e de pessoas que são simpatizantes e que têm aí se manifestado no sentido de, cada um dentro da sua possibilidade, de contribuir com isso. Agora, será uma campanha modesta que nós contaremos muito com a internet, contaremos muito com recursos e meios que em tese, não exigirão grandes somas financeiras, mas você tem razão, é um desafio da preparação da nossa campanha, essa questão da estrutura financeira, não é brincadeira não. Muito bem, neste primeiro bloco do programa Nova TV Debate de hoje, nós falamos um pouco de política partidária, do nosso convidado de hoje, o pré-candidato a prefeito de Franca pelo Partido Verde, o PV, Cassiano Pimentel. Na volta, nós vamos falar sobre as propostas do candidato convidado hoje. Você pode participar do nosso programa, o nosso MSN
novatvdebate@hotmail.com. E você também pode telefonar para a central da Nova TV, 3722-1646, está à sua disposição. A gente volta já já. A Expo Móveis Paulo Henrique Móveis está com a maior promoção que Franca e região já viu. Toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Repito, toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Os melhores preços e móveis para todos os gostos. Os mais belos estofados do Brasil estão no showroom da Expo Móveis. Expo Móveis Paulo Henrique Móveis, um mundo de móveis para você. Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Há 36 anos na atividade contábil. Buscamos a excelência na prestação de serviços contábeis, fazendo parte do programa de qualidade da empresa contábil desde o ano de 2007. Disponibilizamos aos nossos clientes diversos serviços como aberturas, alterações, encerramentos de empresas, consultorias e assessorias contábil, tributária e previdenciária. Em nossa empresa, o cliente conta com um amplo leque de opções para o atendimento personalizado nos mais diversos segmentos empresariais e através do nosso site www.contabilsantarita.com.br. Instalada à Rua Major Claudiano, 1194, no centro de Franca, Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Estar ao lado do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. O pessoal me pergunta por que eu continuo ligando pra Ritinha se ela só me dá fora. Olha, primeiro porque a ligação do pré-pago da CTBC é a mais barata do Brasil. Só 12 centavos para qualquer CTBC, fixo ou celular. É, só 12 centavos. E tem outra. Amigo, você não conhece a Ritinha. Ah, Ritinha. Mude para a CTBC. A ligação mais barata do Brasil é orgulhosamente daqui. CTBC, uma marca Algar Telecom. Estamos de volta com Nova TV Debate pela Nova TV, canal 9 da NET. Este programa é reprisado nos horários alternativos da Nova TV e você pode acompanhar também pela internet www.novatvfranca.com.br. O nosso convidado de hoje é Cassiano Pimentel, que foi vice-prefeito de Franca por 8 anos, de 1997 a 2004, e que agora está no Partido Verde, o PV. Ele é pré-candidato a prefeito de Franca. E neste bloco nós vamos conversar um pouco sobre as propostas do candidato Cassiano Pimentel, caso seja eleito e assuma a prefeitura em 1º de janeiro de 2013. Após receber a chave da prefeitura, qual seria o primeiro ato que o prefeito Cassiano Pimentel adotaria administrativamente e até politicamente, se for o caso? Primeiro, ver como é que a prefeitura vai estar, né? Não no sentido de qualquer tipo de revanche ou de preocupação com o governo que estará deixando a cidade. Não é isso não. No sentido de poder saber com qual estrutura, com qual disponibilidade financeira nós vamos contar. Mas eu entendo o sentido da tua pergunta e eu vou falar sobre isso. Eu acho que Franca precisa urgentemente, então talvez quando você pergunta a respeito do primeiro ato, você tem razão em perguntar dessa maneira, porque tem que ser rápido, nós precisamos começar a pautar na administração pública e na cidade alguns temas muito importantes. Eu elenco 4 eixos que são importantes e vou falar rapidamente para você. A questão do desenvolvimento econômico, né? As mudanças, as transformações são muito grandes e nós precisamos começar a criar uma discussão em Franca sobre qual tipo de desenvolvimento econômico nós vamos apresentar para as gerações futuras. Né? Franca não pode ficar no improviso, indo resolvendo na medida que os problemas vão acontecendo. Nós temos que criar uma perspectiva futura para a cidade no aspecto econômico. No aspecto, um outro eixo que eu acho fundamental que Franca pense, aliás, o mundo inteiro está pensando, é a questão das políticas de transporte e de trânsito, né? De transporte público e de trânsito. Nós não suportamos mais as cidades do jeito que elas estão e vão cada vez piorar. Né? As próprias medidas governamentais acabam criando uma situação ainda mais complicada. Por exemplo, a redução do IPI para os automóveis faz com que haja um consumo maior de compra de carros
e mais carros estarão nas ruas. E nós sabemos que esse é um problema. E como é que resolve isso? No meu modo de pensar, com políticas públicas de transporte público. Mas aí nós temos que ser ousados. Nós temos que pensar modais novos, nós temos que começar a fazer Franca discutir isso. Não podemos ficar achando que é impossível, temos que discutir. O que nós podemos apresentar de novo para a cidade? E, tradicionalmente, as duas áreas mais chamativas, que é a educação e saúde, né? A educação, eu não abro mão da escola em período integral. Eu acho que isso faz a diferença, você agrega um valor diferente na formação das crianças, porque no horário alternativo você leva cultura, esporte, lazer, informação, língua estrangeira, enfim, um monte de coisa. E o próprio conteúdo curricular precisa ser atualizado, permanentemente atualizado, né? E a questão da saúde. A questão da saúde, eu não diria para você, com toda sinceridade, como muitos poderão dizer, temos que aumentar o número de medicamentos, aumentar o número de atendimentos médicos. Eu acho que isso é obrigação de qualquer gestor público. Eu acho que nós temos que mudar o foco da atenção à saúde. E nós precisamos fazer a promoção da saúde. Então, portanto, eu acho que esses 4 eixos são 4 eixos que imediatamente eu tomaria atitudes para que eles começassem a ser pensados, planejados e executados. Bem, Cassiano, a questão do Partido Verde tem uma política muito clara e específica com relação à questão ambiental. E você citou um grave problema que nós temos, e é um problema mundial, né, e passa a ser também, à medida em que Franca tem um crescimento urbano, no meu ponto de vista, até desordenado, que é a questão do transporte público e a questão do trânsito. E essa questão hoje ela é tratada mundialmente também de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira ecológica. Exatamente. Né? No caso de Franca, como que a gente trataria essa questão do transporte público e o trânsito numa visão do Partido Verde? Olha, eu acho que primeiro a gente precisa separar as coisas. Eu acho que você tem a ação, a motivação e o estímulo político para que as coisas comecem a ser discutidas e tratadas. Eu acho que esse é o papel do governo. Agora, é papel do governo também buscar a ajuda e a assistência técnica pertinente a cada caso. E nós temos no Brasil hoje vários focos e núcleos de discussões ambientalistas, né? Quando eu falo ambientalistas, não é ecoambientalistas no sentido do discurso radical e só ambiental, mas no sentido de apresentar propostas alternativas para o que está aí, né? Eu acho que nós temos que buscar alternativas de transportes públicos que sejam de qualidade, porque não adianta dizer para o cidadão que ele tem que deixar o carro dele em casa, se ele não tem o que ser oferecido a ele como alternativa de qualidade. Então nós temos que buscar alternativas de transporte público de qualidade, de eficiência e de baixo impacto ambiental. Isso existe. Isso existe. Cidades menores do que Franca já estão tratando desse tema. Então por que Franca não vai discutir? Qual o problema? Vai se implantar em 1 ano, em 4 anos, em 5 anos? Eu não sei. Mas tem que se começar a discutir. E à medida que a discussão avançar, você vai clareando qual é a possibilidade da viabilidade de cada projeto. Então tem que ser feito desse jeito. O PV tem uma postura muito clara. O PV acha que o PV não fala em desenvolvimento econômico. Eu citei isso para poder situar o ouvinte de uma maneira, o telespectador de uma maneira mais clara. Mas o PV fala em desenvolvimento sustentável, né? Que é um conceito muito mais amplo. Então o PV defende o desenvolvimento sustentável, que é você traçar ações de desenvolvimento econômico e social de maneira sustentável, não agressiva ao meio ambiente. E isso é perfeitamente possível porque já tem estudos, trabalhos e práticas esgotáveis por aí afora. Então, portanto, nós vamos fazer isso. Nós vamos abrir a Prefeitura de Franca para que todas essas propostas, todos esses casos que estão acontecendo, possam também vir aqui para que a gente possa tomar conhecimento e, eventualmente, aquilo que for possível, colocar em prática. Cassiano, você foi vice-prefeito de 1997 a 2004, junto com o prefeito Gilmar Dominici, do Partido dos Trabalhadores. E como eu disse na abertura do programa, pelo menos no que eu pude acompanhar, você foi um dos vice-prefeitos mais ativos da história recente de Franca. O que você não faria que o Gilmar fez durante os 8 anos em que você esteve com ele na prefeitura? Pois é. Eu tenho um profundo respeito pelo Gilmar. Isso é público e notório. Isso é público e notório. É uma pessoa que foi, de uma certa maneira, mal compreendida em alguns aspectos e dessa maneira ele acabou tendo uma fama que eu acho que não justifica a dedicação, o carinho, a responsabilidade que ele sempre teve com a cidade.
Mas eu acho que ele errou em alguns aspectos, e o primeiro dele foi confiar demais em certas pessoas que o rodeavam. Tá? E confiar no sentido, em que sentido? Que eles foram desonestos, foram improbos ou usaram da corrupção? Não, não é nesse sentido não. É no sentido de terceirizar responsabilidades e permitir que essas pessoas acabassem executando em seu nome ações as quais ele depois chegou a se arrepender. Então, portanto, uma coisa eu não faria, isso é uma característica minha, talvez até seja pela minha formação de administrador. Eu não sou centralizador, mas eu gosto de ter controle sobre o que está acontecendo. Quer dizer, então, que você seria mais Sidney Rocha do que Gilmar Dominici como prefeito? Se o Sidney Rocha faz isso, eu acho que ele faz... Ele é centralizador. O centralizador eu acho que não seria como o Sidney, porque o Sidney centralizou no sentido de bloquear o seu governo e no sentido de ter as rédeas e o poder de decisão sobre tudo. Eu acho que a decisão é do prefeito, sim, e com a participação de uma equipe muito boa, qualificada. Agora, o prefeito não pode perder a vista, não pode perder o sentido do que está acontecendo. Então, acho que você tem que ter controle 24 horas por dia em cima de tudo. Então, isso certamente eu faria, porque eu não gosto de que nada esteja acontecendo sem que eu saiba o que esteja acontecendo. Eu posso concordar ou não, mas eu tenho que estar sabendo o que está acontecendo. Então, portanto, certamente, nesse aspecto, o meu envolvimento com as ações das secretarias, dos diversos órgãos da prefeitura, seria muito mais presente, seria muito mais constante. Tá? Mas o Gilmar talvez não tenha feito isso, repito mais uma vez, por confiar demais nas pessoas. Tá? Então, acho que essa desconfiança, ela é salutar a partir do momento que a responsabilidade é do prefeito. Então, o prefeito tem que saber o que está acontecendo de cabo a rabo, a todo momento, a todo instante. A lei de responsabilidade fiscal, Cassiano, ela entrou em vigor em 2000. E vocês já trabalharam sob a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei exemplar, ela é muito rigorosa, né? E eu me lembro que, na época, a Prefeitura Municipal, e um dos erros que o Gilmar cometeu, na minha opinião, de observador, eu tinha saído recentemente da política, foi aquele aro, antecipação de receita orçamentária para socorrer uma questão que era emergente, mas cujo remédio acabou sendo amargo demais para vocês, administradores, que depois passaram, pelo menos aquele primeiro mandato, numa dificuldade financeira terrível. Como que você analisa a questão de execução orçamentária do município do Porto de Franca? Você faz um orçamento, você faz uma lei de diretrizes, estabelecendo que vai cuidar do trânsito, vai cuidar da saúde, vai cuidar da educação, e de repente essa realidade é outra no correr do mandato. Como é que você pretende trabalhar essa questão de planejamento de governo, que é uma coisa que diz muito respeito à competência do administrador e principalmente responsável pelo sucesso ou insucesso do administrador? Como é que você pretende planejar o seu governo a partir de 1º de janeiro de 2013? Você tem razão. Talvez tenha sido dos erros nossos, não erros, né? Não erros, porque nós fizemos com a intenção de corrigir e de atender uma necessidade. Mas talvez tenha sido uma das atitudes que mais nos comprometeu a curto e médio prazo posteriormente, né? Que foi a questão do aro, que é a antecipação de receita orçamentária, feita no primeiro ano de governo, porque o Gilmar não queria deixar de fazer a folha de pagamento dos funcionários, dos servidores da prefeitura, não havia recursos em caixa, dinheiro em caixa, e, portanto, ele assumiu esse empréstimo junto à rede particular aí do sistema financeiro. Eu acho o seguinte, Hélio, eu acho que... Só para esclarecer, Cassiano, o telespectador, com a antecipação de receita, a prefeitura, o que ela arrecadou nos meses seguintes, aquele recebimento daquele dinheiro para poder quitar a folha de pagamento, nos meses seguintes, o que ela arrecadava, metade ficava com o banco. Então, o dinheiro não dava para fazer praticamente nada. E isso afundou, né, qualquer planejamento que vocês tivessem para o pelo menos para o primeiro ano de governo. Né? É muito importante lembrar que, diferente de hoje, né, nós pegamos um governo onde você tinha uma renda per capita de R$500 mais ou menos em Franca, e hoje ela é 3 vezes maior. Né? Então, isso faz uma diferença fundamental no planejamento estratégico de qualquer administração pública. Então, evidentemente
que hoje nós não teríamos as mesmas dificuldades, qualquer prefeito que assumir a prefeitura a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, não terá as mesmas dificuldades que nós tivemos lá atrás por conta da própria conjuntura nacional. O setor econômico de Calçados e Franca estava em crise, estava seríssimos problemas, empresas saindo de Franca ou algumas deixando de existir, aliás, a maioria deixando de existir, não era nem saindo de Franca, deixando de existir, e, portanto, era uma situação econômica muito ruim, tanto local como nacional. Agora, veja você, eu acho que qualquer prefeitura, qualquer administração pública, qualquer gestor, ele tem que fazer um planejamento estratégico para atender aquilo que lhe é possível atender, ele é de competência atender e envolver os entes, Estado e União, na gestão conjunta com o município. Não dá para fazer uma política onde você acha que cabe ao município, poderá ser possível ao município, resolver todos os problemas, porque não é. Não é, de forma isoladamente, não é. Você tem que fazer com que haja projetos bem elaborados, porque com projetos bem elaborados nós conseguimos buscar dinheiros, principalmente no governo federal. Eu tenho informações de pessoas do governo federal atual que pouquíssimos projetos foram apresentados de Franca para o governo federal, buscando recursos para programas ou outros projetos. Então, portanto, eu acho assim, você tem que estabelecer prioridades, planejar essas prioridades e buscar o que é possível executar com recursos próprios e o que não é possível executar com recursos próprios, você buscar as parcerias do Estado e da União. Não tem muito o que fazer fora disso. Agora, Cassiano, você fala sobre o planejamento de governo, sobre a realização do seu projeto, do seu plano de governo, enfim, a partir da sua posse, 1º de janeiro de 2013. Na sua visão, você acha que o prefeito atual, Sidney Rocha, entregará a prefeitura para o seu sucessor com dinheiro em caixa, sem os problemas que você, como vice-prefeito, recebeu em 1997? Olha, Hélio, eu vou ser muito franco. Para mim não falar bobagem, e eu não gosto de falar bobagem, porque eu acho que para mim política é uma coisa séria, eu acho que era muito importante que nós tivéssemos um conhecimento efetivo de qual é a realidade financeira da prefeitura. Uma das atitudes que o Gilmar sempre teve, nós tínhamos no governo, era exatamente de tornar público permanentemente qual era a situação. Isso até era alvo de crítica às vezes, porque tinha pessoas que diziam o seguinte: pô, nós elegemos vocês para cuidar da prefeitura, não fica mostrando problema para nós, não. Não fica mostrando dificuldade para nós. E, infelizmente, o atual governo, ele não publiciza, ele não torna público efetivamente ou permanentemente qual é a realidade financeira. Eu não sei quanto que a prefeitura deve. Aliás, eu perguntei para um vereador, recentemente, semana passada, e ele também disse que não sabe quanto que a prefeitura deve. Né? Então essa é uma situação que me intranquiliza, porque existem obras faraônicas sendo estabelecidas e discutidas, né? Nós temos uma obra aprovada do viaduto de 10 milhões de reais, e não é qualquer valor 10 milhões de reais, que eu fico questionando até onde isso comprometerá a outra gestão, o outro mandato que tomará posse a partir de 1º de janeiro. Diz o prefeito que o dinheiro está em caixa, mas está em caixa às custas de quê? Ou do quê? Né? Vai ser usado, né, em detrimento do quê? Então, portanto, eu acho que essas informações, elas precisam vir a público para que nós possamos ter uma ideia de como é que a prefeitura vai estar a partir do dia 1º de janeiro de 2013. Eu espero, sinceramente, que todo o discurso que ele faz de bom gestor se confirme na hora que eu pegar o balanço financeiro da prefeitura em dia 1º de janeiro de 2013. O prefeito eleito Cassiano Pimentel, ele priorizaria a busca de recursos financeiros, porque o município sozinho não consegue se sustentar, principalmente numa cidade média como Franca. Você iria priorizar a busca de recursos financeiros no governo estadual ou no governo federal? Você tem, assim, alguma restrição ao fato de trabalhar com algum partido que não seja da sua linha política, como acontece hoje? Você citou, o Gilson Pelizaro citou no programa anterior também, a questão do PSDB, prefeitura do PSDB não ir buscar governo federal por ser do Partido dos Trabalhadores. Você teria esse comportamento ou você pensaria fora da questão político-partidária? Hélio, eu vou ficar muito bravo se eles não me deram o dinheiro que eu pedi. É isso que vai me deixar incomodado.
Porque eu acho assim, eu acho que a partir do momento que você é eleito para administrar uma cidade, da importância, e você ter como é que eu diria? Você ter a satisfação de poder ter sido reconhecido como apto para isso por parte da população, você não pode ficar com essas questões pequenas, né? Você tem que buscar recursos aonde for possível. Te digo mais, até por fato de eu ter a minha vida inteira trabalhado com exportação e a minha vida inteira ter corrido o mundo, participando de feiras, visitando clientes, eu vou buscar dinheiro fora do Brasil. Eu acho que aonde tiver dinheiro para projetos que venham a beneficiar a nossa cidade, eu acho que qualquer gestor tem que fazer isso, independentemente da cor partidária de quem esteja lá. Aliás, é bom entender que nós tivemos essa experiência quando o Gilmar era prefeito e eu era vice, nós também fomos no governo estadual, que era do PSDB, buscar recursos por diversas vezes e fomos bem recebidos pelo atual presidente, pelo atual governador, pelo Alckmin, que era, na época, governador também, e que nos recebeu muito bem. Então não existe, isso aí é um falso escrúpulo e é hipocrisia, sob o ponto de vista da importância do gestor para uma cidade. Então, portanto, com muita tranquilidade, mas com muita tranquilidade mesmo, vou elaborar projetos. E com esses projetos eu vou buscar recursos, seja no governo estadual, no governo federal, seja fora do país, aonde for possível fazer isso. Aliás, rapidamente, só para esclarecer para as pessoas, pelo menos eu não conheço nenhuma obra até agora que tenha, por exemplo, um financiamento do Banco Mundial. Vai ter a obra, me parece, da Sabesp, né? Exato. Da doutora da Sabesp. Fora isso, Franca nunca buscou recursos de instituições financeiras mundiais. Agora, como o Banco Mundial. Se você pensa na questão do trânsito, na questão do transporte, que envolve recursos muito grandes para que você possa fazer um planejamento estrutural na cidade, você tem que buscar recursos fora do país. Muito bem. Nós estamos apresentando o programa Nova TV Debate pelo canal 9 da NET. Você pode participar do nosso programa pelo nosso MSN. O nosso endereço é novatvdebate@hotmail.com. O nosso telefone também, 3722-1646. Nós vamos a mais um intervalo e na volta, o candidato a prefeito pelo PV, Cassiano Pimentel, vai responder as perguntas dos nossos amigos que estão nos acompanhando ao vivo aqui pela Nova TV. Já, depois do comercial. A Expo Móveis Paulo Henrique Móveis está com a maior promoção que Franca e região já viu. Toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Repito, toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Os melhores preços e móveis para todos os gostos. Os mais belos estofados do Brasil estão no showroom da Expo Móveis. Expo Móveis Paulo Henrique Móveis, um mundo de móveis para você. Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Há 36 anos na atividade contábil. Buscamos a excelência na prestação de serviços contábeis, fazendo parte do programa de qualidade da empresa contábil desde o ano de 2007. Disponibilizamos aos nossos clientes diversos serviços como aberturas, alterações, encerramentos de empresas, consultorias e assessorias contábil, tributária e previdenciária. Em nossa empresa, o cliente conta com um amplo leque de opções para o atendimento personalizado nos mais diversos segmentos empresariais e através do nosso site www.contabilsantarita.com.br. Instalada à Rua Major Claudiano, 1194, no centro de Franca, Santa Rita Contabilidade e Consultoria. Estar ao lado do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. O pessoal me pergunta por que eu continuo ligando pra Ritinha se ela só me dá fora. Olha, primeiro porque a ligação do pré-pago da CTBC é a mais barata do Brasil. Só 12 centavos para qualquer CTBC, fixo ou celular. É, só 12 centavos. E tem outra. Amigo, você não conhece a Ritinha. Ah, Ritinha. Mude para a CTBC. A ligação mais barata do Brasil é orgulhosamente daqui. CTBC, uma marca Algar Telecom. Estamos de volta com Nova TV Debate, entrevistando hoje Cassiano Pimentel, pré-candidato a prefeito de Franca pelo PV. Cassiano, os nossos amigos estão mandando aqui as suas perguntas para você e a gente começa com a pergunta do Regis Eduardo, da Vila Integração,
Ele gostaria de saber do Cassiano quais as propostas para a área de segurança, principalmente no trânsito, pois ele assiste na TV que as ruas de Franca matam mais que em São Paulo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Parabéns pelo programa, Hélio e equipe da Nova TV. É o Regis Eduardo, da Vila Integração, Cassiano. Olha, Regis, eu até recentemente eu escrevi um artigo no jornal exatamente abordando essa questão. A situação ela é tão crítica que é tratado como um índice de violência, né? A gente acha que violência é só aquilo que diz respeito à agressão, mas na verdade os acidentes de trânsito já são em número tão grande que é tratado como dentro do mapa da violência, né? Então, portanto, é uma coisa muito complicada. Eu acho que, como eu já falei agora mesmo, nós temos um problema que não se resolve a curto prazo, que é o volume de carros que nós temos na rua. Nós só conseguiremos reduzir parte desses problemas se nós reduzirmos parte desses carros nas ruas. E nós só vamos conseguir reduzir isso se nós pudermos oferecer uma alternativa para o usuário, para as pessoas que precisam se locomover daqui para ali. Então, portanto, precisamos urgentemente tratar sobre essa questão do transporte público na cidade, né? Hoje, nós temos, eu até faço uma piadinha, eu digo que se antigamente as madames saíam com seus cachorrinhos para dar volta, hoje as pessoas, nós somos as madames, né? Nós saímos com os carros para dar volta. Porque você fica numa esquina, de cada 10 carros, 8 só tem um motorista dirigindo o carro, né? Então, portanto, o carro é um custoso e complicado veículo individual que as pessoas estão utilizando para poder se locomover. Segunda questão que eu acho que precisa ser feita, essa primeira, como eu disse, ela é um pouco mais complicada e demanda mais tempo, que é você mudar a política de trânsito e de transporte público na cidade. Segunda questão, eu acho que precisa voltar fortemente as campanhas e a educação para o trânsito que era dada nas escolas desde tenra idade. Nós precisamos fazer com que os cidadãozinhos mirins comecem a adquirir consciência sobre o que significa estar no trânsito, para que se tornem motoristas conscientes e responsáveis. E a terceira questão é realmente contratar uma equipe que seja especializada e competente para fazer um plano diretor de trânsito para a cidade. Franca não tem um plano diretor de trânsito e de transporte. Então, tudo é feito no improviso. A única coisa que se faz na cidade que atende uma legislação existente da época do Gilmar é exatamente a parte da sinalização aérea e da sinalização de chão. E assim mesmo parte. Portanto, nós precisamos de ter um plano diretor para o trânsito e transporte de Franca. É dentro desse plano que, avaliando as condições da cidade, é que nós vamos poder estabelecer metas para reduzir esse absurdo que é essa violência no trânsito de Franca. O sistema de transporte coletivo atual, que foi implantado no governo de vocês, hoje ele é condizente com essa realidade que nós vivemos em termos de massa que se precisa transportar e de veículos que trafegam pela cidade? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele não modificou. Ele é a mesma coisa. 8 anos depois é a mesma coisa. Mudou o quê? Mudou o cartão? A cor do cartão? Mudou um ônibus novo para o outro, um ônibus de 2 anos para o outro mais novo? Mas o sistema em si é o mesmo. E eu acho que 8 anos depois, veja você, quando nós deixamos a prefeitura, nós tínhamos 119 mil veículos, se eu não estou enganado, talvez eu erre um pouquinho o número, tá? Porque é muito número. 119 mil veículos, mais ou menos. Hoje tem beirando 180. Isso. Então, veja, em 8 anos, nós tivemos um acréscimo de quase 60 mil veículos. Praticamente 50% do que existia. Então, veja, e o transporte público continuou mesmo. É a mesma estrutura, não modificou, não criou alternativas de outros modais de transporte. Então, nós precisamos fazer uma reestruturação nisso, mas só é possível com um trabalho técnico sério. E um trabalho que não discuta o que está sendo discutido. Me perguntaram esses dias, mas você é contra o viaduto? Eu falei, não é questão de ser contra o viaduto. Eu sou contra a concepção de que o viaduto resolve o problema do trânsito de Franca. O viaduto pode ser até uma consequência de um plano maior, de um plano diretor para a cidade que venha detectar a necessidade de se construir um viaduto. Então vamos construir um viaduto. Agora, construir um viaduto, uma obra de 10 milhões de reais, achando que vai resolver um problema localizado da cidade, sinto muito, eu não posso aceitar isso. Eu acho que dinheiro público é caro, é sério, e acho que Franca precisa de coisa maior do que isso. Precisa realmente de um plano diretor que estabeleça
políticas para toda a cidade, não para uma única região, num custo de 10 milhões de reais. A Ana Lúcia Costa Martins, que é professora aposentada, ela mora no Jardim Francano, também mandou uma pergunta aqui no nosso MSN, novatvdebate@hotmail.com. Ela diz o seguinte: Cassiano, o senhor se filiou há pouco tempo no Partido Verde e já acha que já conseguiu interagir com as causas ambientais? O que se pode melhorar nesse setor em Franca e região? Obrigado, Ana Lúcia. Cassiano vai responder. Mas na verdade, a questão ambiental para mim sempre foi uma coisa que esteve na minha vida. Aliás, eu sou professor de gestão ambiental na Universidade de Batatais. Então, não é um assunto que eu desconheço, né? Muito antes de ir para o PV, ou muito antes de ter essa preocupação partidária em relação à questão ambiental, eu já tinha preocupação como para mim, né? Eu acho que Franca é uma cidade que precisa também dar uma atenção maior à questão ambiental. Nós temos ainda políticas, eu acho que recentemente nós tivemos uma perda na qualidade da coleta do lixo seletivo. Eu mesmo, e digo isso publicamente, tive a oportunidade de questionar o rapaz que passava fazendo a coleta do lixo molhado, que dia que passaria a coleta do lixo seletivo, do lixo seco, e ele me disse: não, me dá aí que eu mesmo levo, a gente pega e leva. Quer dizer, eu falei: não, peraí, pega e leva não. Se eu estou fazendo o meu trabalho de selecionar o lixo, eu quero que alguém venha buscar o lixo, né, para me sentir útil, participativo na sociedade, senão eu vou fazer papel de bobo, né? Então, essas coisas, eu acho que houve uma perda na coleta seletiva de Franca. Eu acho que o poder público não podia ter deixado isso acontecer. Eu acho que não tem uma política de incentivo para que empresas plantem árvores na cidade. Shopping da cidade, não tem uma árvore plantada. Eu acho um absurdo isso, né? Não tem uma árvore plantada. A educação ambiental tem que ir para as escolas. A escola é o centro de tudo. Portanto, eu acho que lá, na questão curricular das escolas nossas, da rede municipal, tem que ter políticas permanentes de educação ambiental. Então, portanto, eu acho que tem muita coisa para ser feita a título de conscientização ambientalista. Agora, há muito mais coisa para ser feita na estrutura da cidade para que ela se torne uma cidade mais confortável e mais adequada aos desafios aí que nós temos em relação à questão ambiental. Houve um tempo, Cassiano, que se falava que o PT era sonhador, né? E hoje o PV está muito em voga, até por essa questão ambiental, que é uma preocupação mundial, e a gente também, em alguns momentos, a gente fica pensando: será que é execuível isso que está sendo proposto pelo PV? Você acha que o PV tem os pés no chão ao estabelecer as suas políticas, as suas propostas políticas de governo, ou tem algumas coisas que realmente o pessoal pensa agora, mas que não vão se tornar realidade a curto espaço de tempo? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a sociedade se encarrega de colocar todas as propostas no seu devido tamanho na hora de executá-las, de viabilizá-la, dentro daquilo que é possível e viável no momento. Eu acho que o PV ele tem um papel muito importante, como o PT teve lá atrás, na mudança das legislações sociais do país, mas o PV tem um papel muito importante no que diz respeito a esse despertar para a consciência ambiental, né? Então, tem muitas propostas que se apresentam, que muitos militantes do PV apresentam, que são propostas idealistas, mas de pouca possibilidade prática de ser viabilizada no momento. Por quê? Porque economicamente não é viável, você teria que criar alternativas, porque politicamente não há aceitação e porque na sociedade não se tem a consciência ainda daquela necessidade, daquela mudança. Então, portanto, eu acho que é importante que o PV grite, que o PV proponha, mas é mais importante ainda que a sociedade se envolva para que possa realmente repercutir aquilo que é viável, aquilo que é possível ser colocado em prática. Tem mais uma pergunta aqui. A Zenaide do Jardim Consolação está perguntando para você: enquanto prefeito, como você trataria a questão dos flanelinhas e dos pedintes? Complicado isso, Zenaide. É complicado, eu admito que é complicado. Só que eu acho que a administração pública não pode ser omissa, né? Eu tenho certeza absoluta que já existe um acúmulo de discussão e um acúmulo técnico dentro da prefeitura para que se possa encaminhar da melhor maneira possível esses dois assuntos que você diz. Até porque são assuntos diferentes, né? E que precisam ser tratados de maneira diferente. Apesar de que eu, particularmente, tenho para mim que a causa e a origem
dessas duas situações seja mais ou menos parecida. Tem como causa situações muito parecidas. Mas eu acho que a prefeitura, ela não pode ficar achando que ela só pode ir tomar uma atitude se o Ministério Público ou se houver uma ação extra à prefeitura que motive ela a tomar uma postura. Não. Eu acho que a prefeitura tem que arregaçar as mangas, criar uma equipe especializada nisso, verificar como o assunto é tratado em outras cidades, porque isso não é um privilégio nosso, e realmente tomar a frente e tomar alguma atitude. Nós sabemos por dados e por informações, que a maior parte desses rapazes, desses jovens que estão aí, muitas vezes estão ligados a problema de droga, né? Então, portanto, isso é uma ação que o poder público tem que tomar. Não dá para ser omisso. Então, eu posso te garantir, Tanaide, posso te garantir mesmo. Se você me perguntar qual é a solução, não sei, porque não sou técnico e eu acho que tem que se envolver as pessoas técnicas para encontrar a maneira mais humana, mais decente e mais digna para eles. Agora, tem que ser feito alguma coisa. Isso eu posso te garantir, que isso vai ser feito, tecnicamente vai ser feito alguma coisa. O Edmar Luciano Carvalho, obrigado, Edmar, pela participação, é motorista e mora em Biraci. Ele está perguntando o seguinte: Cassiano, o que o senhor tem a propor quanto à condição das nossas estradas e rodovias da região? Eu sou motorista e ouço dizer que a rodovia Cândido Portinari, entre Cristais Paulista, será duplicada, mas até então é promessa política. O que tem a dizer? Deixa eu responder sobre a Portinari e você fala sobre a conservação das estradas rurais. A questão da rodovia Cândido Portinari, essa é uma informação que eu já coloquei no meu Facebook, é o seguinte: não se faz uma duplicação desse porte da noite para o dia. Atualmente, o governo do estado contratou o projeto técnico de duplicação da rodovia do quilômetro 406, ali do Paineirão até o trevo para Jeriquara, e estão sendo feitos os levantamentos, inclusive o estudo de impacto ambiental. Concluído essa fase, que deve ser outubro, novembro, é apresentado o projeto executivo de duplicação da rodovia e aí então a empresa que vai fazer a duplicação da rodovia tem que apresentar uma proposta financeira, né, de custo para esse projeto técnico que está sendo elaborado por uma empresa que, inclusive, já fez vários estudos, né, do Rodoanel, de rodovias do Paraná, que é uma empresa muito conceituada. Então, é preciso que as pessoas tenham paciência, porque a coisa não é só chegar e colocar as máquinas lá e ir abrindo. Hoje tem legislação ambiental, tem legislação de impacto ambiental que precisa ser respondida e até se pensar uma rodovia que não seja para 10 anos, que seja perene, como foi a própria Portinari, que foi inaugurada na década de 1950. Então, com relação à Portinari, tudo está andando devidamente, não tem nada atrasado, é que o processo é realmente demorado porque se trata de uma grande obra. Agora, Cassiano, pessoal que vai para Ibiraci, que vai para Claraval, até que não está tão mal assim, porque foram recapeadas recentemente. Mas nós temos uma questão que é a estrada vicinal ser tratada como uma estrada que é uma, vamos dizer assim, uma terra sem lei, né? Não tem policiamento da polícia rodoviária, até porque a polícia rodoviária só pode patrulhar rodovias estaduais. Então essas rodovias se transformaram em algo muito perigoso por essa questão assim, o cara não usa cinto, excesso de velocidade e as próprias condições também das estradas, né? Porque a gente costumava dizer antigamente que os engenheiros ganhavam por curva, né? Mas é porque você vai fazer uma estrada vicinal, você tem que pegar um pedaço de uma fazenda, pegar um pedaço de outra fazenda, e evidentemente que o fazendeiro vai dar para você o pior que ele tem na fazenda dele. Então é por isso que a estrada tem muita curva. Mas é uma questão que também precisa ser tratada de forma até prioritária por parte da prefeitura, a conservação das estradas intermunicipais e rurais, né, Cassiano? É complicado isso, Hélio, pelo seguinte: não é impossível a sua solução, mas ele é complicado porque, mais uma vez, nós vemos o seguinte: muitas vezes nós pensamos nos problemas de maneira isolada e, na verdade, esses problemas eles são parte de uma situação maior, né? Então, nessa questão da conservação das rodovias, nós estamos envolvidos com o próprio modelo de transporte de cargas que nós temos no país, né? Que é um modelo via transporte rodoviário. E isso faz com que haja uma deterioração permanente das rodovias e não há
nenhum governo que aguenta fazer a sua manutenção permanentemente. Eu penso da seguinte maneira, eu penso que 2 ações precisam ser feitas. Na questão da manutenção, seja nas vias públicas municipais e sejam nas rurais, né, que estão dentro do município, eu acho que é necessário que haja uma divisão da estrutura de manutenção para que ela esteja localizada em partes distintas da cidade, envolvendo também a parte rural, para que essa manutenção ela possa acontecer de maneira mais efetiva e mais permanente, sem que haja um único centro que daí se irradie toda a ação de conservação das rodovias. Então, por exemplo, eu tenho como proposta que você tem que descentralizar a estrutura de manutenção, para você agilizar e ter estruturas fixas em determinadas zonas da cidade. Pode ser aproveitar a próprio zonamento que a cidade já tem, o zonamento político da cidade e administrativo, para que isso aconteça. E a outra questão, e que eu não abro mão, é também melhorar a educação das pessoas para com a manutenção das rodovias, do trânsito e de tudo mais. Cassiano, a gente vai ter oportunidades para falar sobre muitos dos seus projetos na sua campanha a prefeito de Franca, mas vamos a um ping-pong rapidinho aqui para você responder bem rápido, nós estamos chegando ao final do programa. Em poucas palavras, o que você acha dessas pessoas e instituições? Isso. Marina Silva. Acho uma vencedora, vibrante. Partido dos Trabalhadores. Acho que teve um papel importantíssimo na história do Brasil. Gilson Pelizaro. Meu grande amigo, gosto muito dele, persistente. Marco Aurélio Biali, deputado federal e seu adversário na campanha à prefeitura. Arrogante, não mede esforço para conseguir o que quer. João Rocha. Desconheço, porque conheço ele pessoalmente, mas assim, do seu ponto de vista político, que é o que nos interessa, desconheço porque faz muito tempo que está fora da política, não tenho como opinar. Doutora Graciela. Foi minha amiga, trabalhamos juntos 2 anos e meio, há 28 anos atrás. Então eu tenho um relacionamento de respeito pessoal muito grande por ela, mas acho que na política ela ainda é ingênua. Ela, infelizmente, tem sido envolvida por pensamentos e por pessoas que estão fazendo ela perder um pouquinho o rumo. E ela tem uma brilhante carreira pela frente, ela não pode esquecer disso. Alexandre Ferreira. Também um pouco arrogante. Trabalhei com ele na prefeitura e é uma pessoa que gosta de fazer prevalecer o seu pensamento e eu não gosto de lidar com pessoas assim. Cassiano, obrigado pela presença, foi um prazer, viu? Obrigado. E esperamos nos reencontrar novamente num Nova TV Debate. Obrigado. Sucesso para você. Viu? Obrigado. Até mais. Um abraço, gente. Até a próxima. A Expo Móveis Paulo Henrique Móveis está com a maior promoção que Franca e região já viu. Toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Repito, toda a linha de móveis em 12 vezes no cartão. Os melhores preços e móveis para todos os gostos. Os mais belos estofados do Brasil estão no showroom da Expo Móveis. Expo Móveis Paulo Henrique Móveis, um mundo de móveis para você. Santa Rita Contabilidade Consultoria. Há 36 anos na atividade contábil. Buscamos a excelência na prestação de serviços contábeis, fazendo parte do programa de qualidade da empresa contábil desde o ano de 2007. Disponibilizamos aos nossos clientes diversos serviços como aberturas, alterações, encerramentos de empresas, consultorias e assessorias contábil, tributária e previdenciária. Em nossa empresa, o cliente conta com um amplo leque de opções para o atendimento personalizado nos mais diversos segmentos empresariais e através do nosso site www.contabilsantarita.com.br. Instalada à Rua Major Claudiano, 1194, no centro de Franca, Santa Rita Contabilidade Consultoria. Estar ao lado do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. www.allsite.com.br.
Viu como é simples e fácil acessar soluções inteligentes? Allsite. Allsite cria e desenvolve websites, produz web marketing, registra domínios de sites, desenvolve multimídia, e-commerce, hospedagem, enfim. A Allsite traz a você soluções, porque o mundo da internet está em suas mãos. Allsite, uma empresa do grupo Nossa Noite.